Então vamos lá. Considerando esses dois textos, o que tece o discurso? Qual é o objetivo desse discurso? Letra A. É um discurso conformista que procura defender as instituições? Não. O que o narrador aqui está dizendo? Ele não acredita mais nessas instituições, sejam ela a família, seja ela o Estado, seja ela a igreja, ele está descrente das instituições. Letra A, não condiz. B, pacifista. O cara está tranquilo aqui, acordou de manhã, está sossegado, numa boa. É isso que a gente viu no texto? É pacifista? Tanto não é que, se vocês observaram o texto literário, vocês viram como ele joga, inclusive com as oposições. O texto diz, ele vai marcando através da repetição, né? Já foi um tempo em que eu consentia, já foi um tempo em que eu reconhecia, né? E aí ele repete, ele confirma, e em seguida ele diz assim: e negado o respiro, me foi imposto o sufoco. O respiro, a respiração, olha a oposição, a antítese, ele se sente sufocado. Então a letra B diz assim, é pacifista, procura defender os ideais libertários. Não, ele está se mostrando desacreditados desses ideais. Letra C, é um discurso desmistificador, escrito em um discurso ágil e contundente, forte, marcante, que critica os grandes princípios humanitários, supostamente defendidos pela sua interlocutora. Sim, ele está falando a ela e está se opondo justamente à visão de mundo dela. É como se a sua interlocutora fosse ingênua diante das coisas que ele via acontecer e que naquele momento ele está completamente descrente. Portanto, a letra C cabe completamente nos dois textos que vimos. Olha a D. É um discurso politizado, pois apela para o engajamento? De jeito nenhum. Ele está, fazendo uma crítica. A letra E. É um discurso contraditório ao acusar a interlocutora de compactuar com o regime opressor? Não. Ele não está fazendo isso e nem ela compactuava, pelo contrário. Ela era extremamente politizada e defendia a liberdade. Então só cabe qual? A letra C. Joia, pessoal. A questão 4 volta de novo para o texto poético. Só que agora nós vamos ter o texto associado à questão da música. Porque vocês vão ver um texto que é do Noel Rosa, que é um dos grandes nomes da música, do início da música popular brasileira. Não tem tradução. Questão 4 aí do Enem. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que no nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa gente hoje em dia, que tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny só pode ser conversa de telefone. Então olha só que letra legal, super à vontade, que é um samba e fala, é da busca da própria identidade do brasileiro. Vocês viram que ele faz a colocação, o que se fala no morro não é o português, o que se fala no morro é o brasileiro. E é legal você observar que o Noel Rosa traz para dentro da música, na década de 20, que é quando ele está escrevendo, aspectos que nós podemos associar à realidade brasileira de hoje. Porque ele começa um texto, não tem tradução, meio que criticando essa onda de estrangeirismo que só estava começando e que hoje é muito mais presente. Quando você pega a segunda parte da música, essa gente hoje em dia tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês, é um texto que é um sambinha falando do próprio samba. Ou seja, vocês estão diante de um texto metalinguístico. Entendem isso das funções da linguagem? Um texto tem uma função metalinguística quando você tem um texto falando da sua própria linguagem. Então, se você tem um filme
que fala do fazer cinema, é um filme metalinguístico. Se você tem um poema que fala do fazer poesia, você tem metalinguagem. Se você tem uma aula de gramática, é pura metalinguagem, porque você está usando a língua para entender os princípios da própria língua. E aqui você tem um sambinha, né, que está falando do samba e nos traz uma reflexão a partir daí. Então vamos ver o que a questão nos pede. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com o seu tempo e com as mudanças políticos culturais no Brasil, no início dos anos de 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba não tem tradução, por meio do recurso da metalinguagem que eu acabei de mostrar para vocês. O que o poeta nos propõe? Letra A, incorporar novos costumes de origem francesa? Não, ele está criticando justamente o apego ao estrangeirismo. B, respeitar e preservar o português padrão? Não, ele fala justamente de um português mais à vontade, coloquial, informal. Já no começo da música ele diz, a gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou, e gíria não é português padrão, é coloquialidade, então não dá para ser a B. A C, valoriza a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional? Essa sim. A busca da identidade nacional na língua, na cultura, que é o próprio samba, no jeito de falar do brasileiro. Então, com certeza, a letra C. D, mudar os valores sociais vigentes na época com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira? Não, aliás, isso aqui faz parte da música popular brasileira. E, ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos da sociedade mais desenvolvida? Também não, só nos sobra a letra C realmente. Ele está valorizando falar brasileiro e fazendo disso arte, ok? O exercício 5, nós vamos voltar de novo para a questão do texto organizado em parágrafo. A questão 5, se os tubarões fossem homem, vocês vão ver que parece que o texto foi feito para os nossos dias. O Bertolt Brecht escreveu o texto há tempos atrás, e ele cabe como uma luva a tudo que se vê e se vive no Brasil de hoje. Vejam lá a questão 5, então, se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos? Certamente, se os tubarões fossem homens, fariam construir residentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as providências sanitárias. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. E eles seriam ensinados que o ato mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado como uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Um trecho de Bertolt Brecht. Agora, o comando. Como produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, mostrada, por meio da hipótese apresentada ao autor. Antes disso, eu gostaria que vocês compreendessem o texto.
né, ficou bastante claro que quem são os peixinhos aí? Os peixinhos é alegoria do quê? Se nós pensarmos na nossa sociedade hoje. Nós somos os peixinhos, né, pessoal? E quem são os tubarões? Quem são os grandes que devoram os peixinhos? Então, vocês vejam que o dramaturgo, ele faz, né, toda uma alegoria, ou seja, ele usa imagens, né, e, na verdade, essas imagens, essas alegorias, e daí está o estilo literário, a literatura, ela tem essa característica, ela não trabalha com o real, mas ela vai trazer, através do seu estilo de escrita de palavras, por exemplo, essas alegorias, essas imagens, essas metáforas, ela traz para nós um pouco das coisas que acontecem na realidade e nos faz refletir sobre ela. E é isso que a gente vê no texto do Bertolt Brecht. E agora, a questão nos pede, por meio dessa hipótese apresentada, o autor, ele demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao retratar de modo positivo as relações de opressão existentes na sociedade. Ele está ironizando. E se ele está ironizando, ele está fazendo uma denúncia. Ele está querendo que nós vejamos como as relações de poder são estabelecidas na sociedade. Aqueles que mandam, que impõem, aqueles que só cabem obedecer. Né? No caso, os peixinhos. E que são, né, orientados a sempre repetir este mesmo comportamento. Quando vocês, com certeza, né, ligam a televisão e se deparam com as propagandas dos nossos candidatos, nós nos sentimos meio assim, né? Os peixinhos que somos todos, como se eles fossem fazendo uma lavagem cerebral em todos nós, ou nos chamando de otário por tabela, não é meio por aí? Então, o autor aqui, através da ironia, o que ele está fazendo é uma crítica. Nesse sentido, a literatura não aliena. Nesse sentido, a literatura leva a reflexão, a análise, a crítica. Portanto, a A está errada. B. Revela a ação predatória do homem no mar. É para isso o texto? Para mostrar a ação predatória do homem no mar? O homem que vai lá e destrói, né, os elementos do mar? É para isso o texto? Claro que não. Né? C. Defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna. Em algum momento, o texto fez alguma relação com sociedades africanas e asiáticas? Não, aqui ele está falando do homem no geral, qualquer sociedade. D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas que se desenvolveram fundamentadas na relação de opressão em que o mais forte explora o mais fraco? Exatamente isso. Né? Quem são os tubarões? Os mais fortes, aqueles que dominam, que detêm o poder, e os peixinhos, o povo, né? Que fica à mercê desses grandes predadores. O tubarão é o predador. E em pouco tempo é difícil, chegamos na questão 5. Né? Em outras aulas falaremos um pouco mais e vocês vão perceber que a parte de linguagem no Enem é realmente leitura. Se vocês se dedicarem à leitura e se vocês forem capazes de compreender o que leem, vocês vão se sair bem. Pessoal, um abraço, um bom final de semana.